capítulo é o capítulo 6, o verso é o verso 2, que vai nos dizer assim: e o Senhor disse a Josué: vê, tenho dado na tua mão a Jericó. Vocês podem repetir, eu acho que a minha versão é um pouco diferente, ainda não está no telão, mas eu quero contar com a maioria. Vamos no 3, todos juntos dizer: 1, 2, 3. A Jericó, isso aí, se assenta glorificando a Jesus nessa noite. Me dê alguns minutos da tua atenção para que eu venha dividir com você tudo o que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração mediante a esse tempo. Quando nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Josué, cadê o tangedor? Deixa Deus usar, oh glória. Quando nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Josué foi um dos maiores auxiliadores de Moisés. Quando nós começamos a ler e a entender, nós vamos ver que pela primeira vez no livro de Êxodo, no capítulo 17, é mencionado o nome de Josué. É exatamente no capítulo 17, quando a Bíblia diz que Moisés chama a Josué e encarrega a ele para estar de frente do exército de Israel como capitão. É exatamente naquela batalha, vocês conhecem, que Moisés sobe ao cume do monte, e enquanto Moisés estava com as suas mãos abaixadas, o povo perdia a guerra. Mas quando Moisés levantava as mãos, Josué guerreava e matava os amalequitas com o fio da sua espada. Quando nós continuamos lendo a Bíblia Sagrada, quando Deus chama Moisés para o alto do monte Sinai, ali quando Deus vai dar os 10 mandamentos, as tábuas da aliança, ali naquele exato momento Josué também acompanha a Moisés, o servo do Senhor. Quando Deus fala com Moisés, Moisés prepara 12 espias para agora vigiar a terra de Canaã. Josué é um dos 12 escolhidos para explorar a terra. Quando nós olhamos toda a trajetória ministerial de Josué, nós podemos perceber que Josué, durante 40 anos, ele auxilia a Moisés. Durante 40 anos, Moisés, aleluia, tem Josué como um servo. Durante 40 anos, Josué está lado a lado com Moisés, aprendendo. E agora, ao findar dos 40 anos, Moisés, a Bíblia diz, com 120 anos de idade, Deus chama Moisés para o alto do Monte Nebo. E ali, Deus fala com Moisés: Moisés, observa essa terra. Olha para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, as planícies. Essa é a terra que eu jurei que daria a Abraão, Isaque, Jacó, teu pai. Observa, Moisés, porque você vai olhar, mas você não poderá entrar naquela terra. É exatamente ali no alto do Monte Nebo que a Bíblia diz que Moisés morreu. Quando nós olhamos o último capítulo do livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que Moisés tem exatamente 120 anos de idade. Apesar de ter 120 anos de idade, a Bíblia deixa claro que as vistas de Moisés não se escureceram. Apesar de ter 120 anos de idade, a Bíblia deixa claro que além das vistas de Moisés não se escurecerem, Moisés ainda mantinha a sua força natural. Imagino eu que quem viu Moisés subindo ao monte não imaginava que aquele seria o seu último dia na face da terra. Imagino eu quem viu Moisés subindo com todo o vigor, com toda a força saudável, não esperaria que aquele era o momento
momento em que Deus chamaria Moisés para si. A morte de Moisés é uma morte tão inesperada que a Bíblia diz que os filhos de Israel, eles choram e vivem o luto durante 30 dias. Eu imagino alguém pensando, como pode? Moisés passou por tanta coisa para nos tirar do Egito e nos trazer até aqui, mas agora Moisés morre. Eu imagino alguém pensando, Moisés enfrentou tantos obstáculos durante o percurso que nós fizemos no meio do deserto, para agora Moisés morrer. Moisés estava na bola do gol, como dizem por aí. Aleluia, Moisés estava de prontidão à bênção, ao alcançar a herança, mas agora a Bíblia diz que Moisés, ele vê a bênção, mas ele não pode provar da bênção. Por quê? Por quê? Por que isso aconteceu? Talvez tantos questionamentos permeiam na mente dos filhos de Israel, e talvez até o próprio Josué tinha essa dúvida pairando em sua mente. Por que Deus permitiu que fosse assim? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Mas a Bíblia diz que após 30 dias de choro, após 30 dias de luto, Deus fala com Josué. Capítulo 1, verso 2. Deus fala exatamente com Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. Entenda uma coisa. Deus está falando para Josué que o servo dele, Moisés, era morto. Não era porque Josué não sabia disso, ele sabia. Passaram 30 dias chorando, 30 dias vivendo luto. Na verdade, Deus estava reafirmando para Josué que o tempo de Moisés havia se findado. Josué precisava entender que, a despeito de Moisés, a despeito daquilo que Deus havia feito na vida de Moisés, acabou. O propósito foi concluído. E eu quero que você preste atenção aqui, porque muitas das vezes Deus age conosco da mesma maneira. Muitas das vezes Deus precisa fazer conosco da mesma forma. Às vezes Deus precisa reafirmar algumas coisas que nós já sabemos. Por que, missionária Tailândia? Porque a gente sabe que volta e meia alguma coisa, uma reviravolta pode acontecer. Às vezes Deus precisa reafirmar algumas coisas, porque a gente sabe que em algumas situações, que quando para o homem terminou, Deus ainda não deu a última palavra. A gente sabe que mediante algumas situações, pode ter lá a sentença que morreu, mas se Deus quiser dar a vida, quem é o homem para embarcar aquilo que Deus quer fazer? A gente sabe que existem algumas situações que Deus intervém na história, que Deus troca o diagnóstico médico, mas aleluia, a gente sabe disso porque nós sabemos o Deus a qual nós servimos, sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, sabemos que Ele é o Jeová Jireh, sabemos que Ele é o Jeová Rafá, sabemos que Ele é o Jeová Tsidkenu, sabemos que Ele é o Jeová que guerreia as nossas batalhas. Nós sabemos disso. Só que aqui é diferente. Josué precisava entender, por pior que fosse, por mais triste que fosse, Josué precisava entender que pessoas morrem, que ciclos se findam, que trajetórias terminam, mas a palavra que foi liberada ainda estava de pé. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Josué precisava entender que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos.
Então agora, Josué, Moisés morreu, mas você ficou. Dá continuidade ao processo. Ô Josué, Moisés morreu, mas você ficou. Ei, se atenta, levanta, porque tem muita gente contando com você. Para Moisés acabou, mas para você não, Josué. Então se coloca de pé. Aleluia, pega tu, esse povo, e faz eles atravessarem ao Rio Jordão, porque aquilo que eu falei vai se cumprir. Aquilo que eu determinei vai ter que acontecer. Tenha um diabo não. A palavra que foi liberada, oh aleluia, vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tem alguém que já começou a entender o que Deus está falando nessa noite? Olha, o território de Canaã, ele era formado por várias cidades. E a primeira cidade para adentrar ao território de Canaã era exatamente Jericó. Só que havia um problema aqui. Antes de chegar em Jericó, Josué deveria fazer com que ele e todo o povo atravessasse o Rio Jordão. Para piorar, capítulo 3, verso 15, diz que o Jordão estava na época de cheia. As margens do Jordão estavam transbordando. Esse é o primeiro desafio de Josué. Só que entenda uma coisa: a gente precisa se atentar e entender que o mesmo Deus que permite o desafio é o mesmo Deus que nos dá a estratégia para passar pelo desafio e sair ileso lá do outro lado. Oh, aleluia! O mesmo Deus que permite o desafio é o mesmo Deus que te orienta a passar durante essa prova. Tu acha mesmo que Deus te otorgou, te comissionou para fazer alguma coisa e vai te deixar perecer no meio da estrada? Oh meu Deus do céu! Tu acha mesmo que aquele que te liberou para fazer algo vai deixar você perecer no meio do caminho? Se tem alguém achando isso, está muito enganado. Deus me manda falar para você essa noite: vai orar, vai jejuar. Deus ainda usa profeta, Deus ainda confirma a palavra. Você tem o Espírito Santo de Deus que não te deixa enganado. Nós servimos a um Deus de relacionamento. Nós servimos a um Deus que ainda fala no meio do seu povo e não nos deixa perecer desorientados no meio do caminho. Aí Deus começa a dar algumas estratégias para Josué. E Josué agora vai liberar, vai ordenar 4 coisas ao povo. Presta atenção aqui. A primeira ordem que Josué vai dar para o povo é: capitães, vem cá, manda o povo juntar provisão. Ou seja, eles precisam estar preparados. Segunda ordem: manda 2 espias para ir lá em Jericó, a porta da cidade, para chegar em Canaã. Manda eles irem lá e observar o que está acontecendo na cidade. Terceira ordem: manda o povo ficar alerta, atentos. Por quê? Porque quando eles virem os sacerdotes e os levitas passarem no meio do arraial, trazendo com eles a arca da aliança, esse será o sinal que chegou a hora de Deus agir pelo seu povo. Quarta ordem: santificai-vos. Oh, aleluia! Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Eu vou
conjecturar essa palavra para a gente que está aqui nessa noite de terça-feira. É como se Deus estivesse dizendo para algumas pessoas que entraram nessa noite e precisam entender que está muito próximo de alcançar maiores níveis. É gente que entrou aqui nessa noite de terça-feira que precisa entender que está muito próximo dessa muralha cair por terra, de você acessar aquilo que Deus já tem falado que é seu por direito. Só que as ordenanças que Deus nos dá primeiro, você precisa resolver tudo que está pendente. Deus até falou que vai chegar, mas primeiro começa a arrumar a casa. Oh, aleluia! É preciso estar preparado. Segunda coisa, é preciso espiar a terra. Sabe o que é espiar a terra? Tem muita gente aqui que tem o desejo, tem a vontade. Deus até falou, já confirmou que vai dar um carro. Aí Deus está falando assim: olha, vai espiar a terra. Como assim, missionária Tailândia? Se você já escolheu a marca que quer, a cor que quer, o carro que deseja, vai lá naquela concessionária e vai espiar a terra. Pede para fazer um test drive. Oh, aleluia! Se tu não tem fé para isso, eu tenho, porque eu comprei um carro zero, sem R$1 no bolso. Sabe o que é isso? É Deus que faz sem a gente não poder nada. A honra é para Ele, a glória é para Ele. É Ele quem faz tudo. Tem que espiar a terra. Aquela casa que tu está namorando na internet faz tempo, entre em contato com aquele consultor de imóvel. Entra naquela casa, aonde tu colocar a planta do teu pé será tua. Você crê nisso? Já entra sapateando, já entra marchando, já entra declarando: é meu, é meu, é meu. Vai espiar a terra que Deus vai te colocar. Se tu não tem fé para crer nisso, eu creio. A gente tem que ser meio doido, né, não, pastor Fabiano? Oh, aleluia. Jesus gosta de gente assim, é de gente ousado, é de gente que exercita a fé. Deus está falando com alguém nessa noite. Eu já te dei a visão, eu já te mostrei aonde eu vou te colocar. Então vai espiar a terra e profetizar o teu milagre. Terceira ordem: esteja atento aos sinais. A gente precisa entender e perceber que do jeito que nós estávamos, nós não estamos mais. Deus já está agindo. Era para estar pior, ano passado era pior, mas agora parece que o vento da calmaria soprou, as águas bravias estão diminuindo. Sabe o que é isso? É Deus dando sinal: ei, não está mais como antes. Então pode já colocar um hino de vitória na tua boca. Ainda que você não veja a fé, é justamente isso. É adorar quando não vê, é tomar posse ainda que não esteja na tua mão. Exercite a tua fé e creia no teu milagre. E qual é a quarta ordem? A quarta ordem é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A gente precisa entender que santificação fala de separação, santificação fala de busca, santificação fala de posicionamento. Se tiver separação, se tiver busca, se tiver posicionamento, não tem olho gordo, não tem macumbaria, não tem feitiçaria, oh aleluia, não tem fofoca, não tem disse-me-disse. Aquilo que Ele falou vai acontecer, mas atenta àquilo que o céu já está liberando sobre a tua vida, porque eu quero ser profetisa de Deus nessa noite. E quem tem mão para levantar, levanta, que eu já vou liberar. Antes do ano de 2025 acabar, vai ter testemunho de vitória na tua boca para contar. Por quê? Porque a gente não está aqui de brincadeira, a gente não está aqui para passar tempo, a gente está aqui debaixo de uma palavra. Só quem acredita nisso da glória, só quem acredita já agradece a Deus pelo teu milagre.
quando chegarem à beira das águas do Jordão, permaneceis parados ali. Escute uma coisa, a ordem é clara. Os sacerdotes deverão pegar a arca da aliança, deverão ir até o Jordão, deverão colocar os pés na margem do Jordão e devem permanecer de pé ali. Entenda uma coisa, não é a primeira vez que aquele povo está atravessando as águas, não. Lá atrás, nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos. E o que você quer dizer com isso, missionária Tairana? Vai lá, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão. Lá atrás ele fez um jeito e aqui na frente ele está fazendo de outro. Não interessa qual é a forma que Deus vai se utilizar. O que interessa é que o milagre vai acontecer. Oh meu Deus, até já começou a entender isso aqui nessa noite. Lá
Josué, vê, tenho dado na tua mão a Jericó. Ele disse, vê, tenho dado na tua mão a Jericó. Fica de pé comigo. Oh, glória. Nós estamos aqui no quarto dia. É isso, pastor Fabiano? Quarto dia. No quarto dia dessa campanha. A quarta volta. Oh, aleluia. O quarto propósito. E tem gente que entrou aqui e está fazendo a campanha por fé, mas não sabe nem o que vai acontecer, da forma que Deus vai fazer, só sabe que precisa de um milagre. Aí Deus está usando a minha boca. Vem cá, Bia, para cantar. Vem cá, que a gente vai orar. 5 minutos a gente termina. Aí Deus está abrindo a minha boca para dizer para alguém que tem fé para receber. Não importa qual é a forma que você chegou aqui, o importante é que aquele que conhece a tua mente, o